Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da pesquisa Atlas Intel Bloomberg, né? Uma pesquisa feita pela Atlas Intel, que é uma empresa de pesquisas aqui, que deu uma melhora dentro da margem de erro para a aprovação do Lula. Bastou isso para o pessoal da esquerda ficar todo empolgado. Olha lá, o Lula melhorou, o Lula tá bom agora, deu certo. Eu fico muito feliz que o pessoal seja tão idiota e continue insistindo nessa briga dele com o Hugo Mota, porque estão fazendo exatamente a merda que eu achei que eles iam fazer. Estão comemorando, achando que ganharam a disputa com o Hugo Mota por conta dessa pesquisa aqui. De novo, teve uma variação pequenininha dentro da margem de erro, então uma coisa totalmente irrelevante em termos de pesquisa. O Lula continua sendo odiado pela população, e mesmo com o resultado dizendo que o pessoal odeia mais o Hugo Mota, isso não quer dizer que o pessoal goste mais do Lula, meu amigo. Você espinafrar a opinião pública de alguém é mais fácil do que você melhorar a sua opinião pública, né? Então o que o Lula conseguiu foi isso, ele conseguiu afastar o Congresso, afastar os partidos do centro para ganhar absolutamente nada, porque, de novo, ele está dentro da margem de erro, não teve nenhuma melhora, né? Eu tenho certeza que se isso daqui fosse uma situação do Bolsonaro, a manchete dos jornais seria: Bolsonaro continua odiado pela população e tem leve flutuação dentro da margem de erro. Mas como é o Lula, não, Lula se fortalece, o maior apoio popular do ano. E é tudo lá embaixo, no final das contas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, vamos dar uma olhada primeiro nos jornais da esquerda, que eles estão todos comemorando, na Copa do Mundo, ganhamos um campeonato. Olha só, Lula subiu para 47, alguma coisa de 47,3, aqui, a aprovação do presidente Lula. Desde o final do ano passado que ela inverteu, né? Ele é menos aprovado do que aprovado. E teve flutuações nesse momento, subiu, desceu e coisa e tal. Mas se você ver a aprovação dele aqui, está mais ou menos dentro da margem de erro, não muda, não sai dessa margem de erro de 2 pontos percentuais. E a mudança da última coisa para cá foi uma mudança dentro da margem de erro percentual, ou seja, uma pequena flutuação sem nenhuma melhora significativa. Ele continua sendo desaprovado por 52% das pessoas e aprovado só por 47% das pessoas, ou seja, continua sendo mais desaprovado do que aprovado fora da margem de erro, tá? A distância dos 2 pontos é grande, né? Então, não tem o que comemorar nisso daqui, mas a esquerda está comemorando por quê? Porque estão desesperados, né? Eles veem que estão perdendo o apoio completamente e aí estão comemorando aquele negócio, né? O pessoal comemora terceiro lugar, aí não perdi de goleada, perdi só por 2-0, né? O pessoal comemora essas coisas, né? Situação de desespero deles aqui, ó. E olha só, expectativa econômica melhora e confiança do consumidor sobe, diz Atlas Intel. E de fato, segundo eles estão dizendo aqui, ó, de novo, variação dentro da margem de erro, caiu de 5,7 para 6,2, para 5,2. E aí, ou seja, está caindo a expectativa de inflação no final das contas, né? A expectativa de inflação caiu dentro da margem de erro, ou seja, não mudou nada de fato, né? A mesma coisa, confiança do consumidor, tá aqui, ó, mudou nada também aqui, ó, 0,4, 3, tudo pequenininho, variação pequena no final das contas, sem mudança efetiva nenhuma em nenhum dos índices no final das contas, né? E o mais legal é que o PT está colocando o responsável desse negócio é justamente essa campanha que eles estão fazendo, que estamos ganhando na internet, a campanha do ricos contra pobres e não sei o que lá que eles estão fazendo aí, coisa e tal, e que na visão deles está sendo muito legal, que está dando muito apoio, não sei o que lá, só que é aquilo que eu falo para vocês. Primeiro que não dá tanto apoio assim no grosso da população brasileira, dá muito apoio entre a esquerda, né? O pessoal da extrema esquerda ali, os comunistas, tá todo mundo apoiando, evidentemente, né? O que eles gostam mesmo, né? Inveja ali, não tem outra coisa. Aí, mas no grosso da população não tem esse sucesso todo. Mas tem um problema central dessa história que é justamente bater no centro, né? É se isolar do centro, né? Aqui, ó, o pessoal está comemorando aqui, ó, pesquisa Atlas, 3 de cada 4 brasileiros rejeitam Hugo Mota. Eu não sei como é que não é mais, cara, porque a gente da direita também não gosta do Hugo Mota, não, pô. O Hugo Mota era para ter pautado a anistia, não pautou a anistia. Então, assim, de fato, o Lula conseguiu jogar mais lama ainda na imagem do Hugo Mota, mas, de novo, não tem muito o que fazer. O fato dele ter colocado o Hugo Mota mal
perante a opinião pública, não quer dizer que ele tenha melhorado perante a opinião pública, porque para você ver aqui, para 52% da população, o decreto de Lula sobre IOF foi um erro. Ou seja, o Lula com essa campanha do ricos contra pobres está querendo dizer que não, que o IOF é certo, que tem que fazer IOF mesmo, fizeram um esforço lá para dizer que IOF é bom, é só rico que paga IOF, não sei o que lá, e ninguém colou esse negócio, né? Não colou para ninguém essa parada. Então, no final das contas, ou seja, é o que eu falo, você jogar lama no outro é relativamente mais fácil do que você conquistar apoio para você mesmo, né? Agora, o pior dessa história é que essa estratégia que o Lula e a esquerda estão achando que foi o que melhorou a popularidade do Lula, na verdade, está piorando a situação, porque como eu expliquei para vocês, eles estão afastando o centro. Isso é ótimo para nós da direita. Isso é excelente. Não é que eu seja a favor do centro, não é que eu goste do centro, ninguém gosta do centro, mas o problema é que para ganhar a eleição você tem que atrair o centro, a verdade é essa, né? No Brasil você tem lá os 30% de eleitores que são da direita, que é o pessoal direitista mesmo, que vai votar em Bolsonaro, alguém bem à direita, e que é mais à direita ainda que Bolsonaro e coisa e tal. Tem os 20% da esquerda que quer votar no Lula ou em alguém mais à esquerda ainda. Esse pessoal não vai mudar de voto, eles já estão com o voto feito. Vai ganhar a eleição quem? Quem conseguir conquistar o centro e trazer mais centro para o seu lado e conseguir conquistar esse negócio. O Lula está queimando essa ponte com o centro, com esse negócio de queimar o Hugo Mota, achando que está ganhando preferência do eleitorado, né? Achando que está melhorando a situação dele, não está. Está, na verdade, piorando a situação dele, que a própria pesquisa mostrou que 52% da população acha que o decreto dele foi errado, né? Então, a medida que do IOF tem apoio só de 44% da população. Ou seja, foi uma medida ruim. O Lula conseguiu jogar lama no Hugo Mota, mas não conseguiu dizer que ele estava certo nessa história do IOF, né? Outra coisa que a esquerda está comemorando pra caramba é que Lula vence todos, vence Tarcísio de todos os adversários. Vence não, se você olhar, no final das contas, empata, né? Empata com todos, é verdade. Numericamente à frente de alguns candidatos, com uma exceção notável. Bolsonaro. Bolsonaro está numericamente à frente do Lula, né? É engraçado como ele fala que Lula vence todos. Aí você foi ver aqui, né? Ele fala, não, é porque Bolsonaro não pode concorrer, então a gente nem botou Bolsonaro aqui porque não pode concorrer. Mas fizeram a pesquisa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganharia do Lula nessa pesquisa, né? É o que eu falo para vocês. Ah, e o Tarcísio está abaixo do Lula aqui. Bom, primeiro, isso daqui é o caso clássico de pesquisa de primeiro turno, que eu falo para vocês que não tem lógica nenhuma. Tá aqui, ó, o Lula com 44%, o Tarcísio com 34%. Ah, mas o Tarcísio tá com pouco voto, ó, tá vendo? Tá muito abaixo do Lula. Mas, cara, fazer pesquisa de primeiro turno agora não faz sentido, a gente não sabe quem são os candidatos ainda, né? Aí, repara o que ele fala aqui, eles botam um monte de outros candidatos aqui, ó. Esse com a Michele Bolsonaro aqui, botou Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Ciro Gomes, não sei o que lá, Pablo Marçal, Eduardo Leite. Ou seja, botou um monte de gente mais à direita aqui e só o Ciro Gomes mais à esquerda. Aí você desequilibra a pesquisa, entendeu? Não tem uma lógica você fazer pesquisa de primeiro turno agora, porque não se sabe quem vão ser os candidatos, né? Então, essa distância do Lula no primeiro turno é por conta de outros, e com outros candidatos. Com o Bolsonaro, não, tá? Com o Bolsonaro ganha, tá? E aqui, ó, Lula lidera com folga no primeiro turno e vence todos os adversários no segundo turno, tirando o Bolsonaro. Deixa o pessoal comemorar, cara. Eu tô feliz da vida. É isso daí, Lula. Continua com a sua estratégia. Tá dando muito certo. É isso daí. Bate no Congresso mesmo. Bate no Centrão mesmo, Lula. Isso aí, Lula. Vai fundo. Quebra mesmo esse negócio de relação com o Congresso. Tá indo muito bem. Parabéns, Lula. Aqui, ó. Aqui você vendo em jornais que não são de extrema esquerda, né? Lula ficaria atrás de Bolsonaro, mas à frente de Michele e Tarcísio. Agora, faltou só dizer aqui que é tudo empate técnico, tá? Todos são empate técnicos, tá? Olha a choradeira do pessoal aqui, ó. Embora o nome de Jair Bolsonaro apareça em alguns recortes da pesquisa, o ex-presidente deve ser desconsiderado como candidato viável em 2026. Será, meu amigo? Depois da cartinha do Trump? Não sei não, hein? Ele foi declarado inelegível pelo TSE até 2030, está prestes a ser preso por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. O pessoal tá dolorido, cara, eles sabem que o Bolsonaro vem aí, né? Enfim, tá aqui tem os cenários, ó. Tarcísio de Freitas com Lula
pequena diferença de 0 ponto percentual, ou seja, empate técnico com Michele e Bolsonaro. Lembrando que empate técnico, nesse caso, tanto o Tarcísio quanto a Michele têm uma rejeição muito menor que o Lula. Então, empate técnico, mas eles têm muito mais chance de subir do que o Lula. Então, é muito fácil para o Tarcísio, tanto para o Tarcísio quanto para a Michele ganhar, né? Eles não fizeram com o Eduardo Bolsonaro, mas fizeram com o Romeu Zema. Aí a diferença já é uma diferença fora da margem de erro, né? Então já é uma vitória sem empate técnico, também com o Caiado, com o Ratinho Júnior e com o Eduardo Leite, mas todos esses aqui também têm a questão de serem candidatos relativamente desconhecidos e terem menor rejeição do que o Lula, né? Então conseguiriam com muita facilidade crescer também na pesquisa, né? E com o Bolsonaro está na frente do Lula. Ele está 0,6 na frente do Lula. Aqui, ó. O capitão da reserva marca hoje 46% das intenções de votos, enquanto o petista tem 44,4%. Ou seja, é uma distância considerável, 1,6 ponto percentual, mas como é 2 pontos percentuais a margem de erro, né, fica no empate técnico aqui, né? Então, ou seja, no final das contas, a pesquisa não mudou nada em relação ao Lula mas o pessoal está fazendo um carnaval aqui, porque estão querendo dar uma melhorada na situação do Lula, estão tentando puxar alguma coisa. Vai lá, Lula, vamos lá, vai dar certo. E eu fico feliz com isso, porque como eu estou dizendo para vocês, isso auxilia eles a continuarem com a estratégia errada. Continua com a estratégia de vocês, Lula. Tá muito bom. Ainda tem essa outra parte da pesquisa aqui que avalia o governo Lula, né? Então tem a avaliação do Lula em si e tem a avaliação do governo Lula. O governo Lula é ruim para 52% dos brasileiros e só 42% acham bom, tá? Então o governo Lula está pior do que o Lula, isso é normal, tá? E está abrindo essa expectativa, está abrindo essa coisa aqui, não teve melhora nenhuma nessa avaliação, o que reforça aquilo que eu falei para vocês. No final das contas é uma flutuação dentro da margem de erro. Aqui também, ó, a flutuação aqui foi dentro da margem de erro dos dois casos, não teve mudança nenhuma nessa situação aí nos últimos dias, né? E o que mais que teve isso daqui? Segundo os pontos de avaliação piores para o Lula são segurança e impostos. E é o que eu falo para vocês, é isso daí. É aí que a direita tem como nadar de braçada, porque o Bolsonaro estabeleceu muito claramente que aposta em menos impostos e também na questão da segurança pública, que é um ponto muito importante para todos os brasileiros, ninguém tem dúvida disso, né?